Estamos começando mais um episódio do Tempo de Conexão. O Tempo de Conexão acontece aqui na Comunidade Cristã da Zona Sul, CCZS, e é toda última quinta-feira do mês, às 19 horas. É um podcast com plateia e você é nosso convidado. A gente recebe aqui empresários, empreendedores, executivos que vão falar um pouco sobre a sua carreira profissional. E hoje eu tenho a honra de receber o CEO do escritório de advocacia Chenucci Oliveira Santiago. É o Dr. Luiz Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo, Gugu. Então é isso. Para mim é uma honra te receber aqui, meu grande amigo de longa data, de uma caminhada longa, né? Com muitas vitórias, muitas tristezas, muito choro e também muita alegria. Então é um prazer te ter aqui. Prazer é meu, Jean, uma alegria estar aqui com você para compartilhar um pouco da minha história e da nossa história, que temos já uma caminhada juntas aí de verdade. Uns bons 20 e tantos anos. Praticamente a gente começa junto, né, nessa carreira na vida empreendedora. Começamos aquele negócio pequenininho tal, e a coisa vai andando, e é muito legal isso. E eu sou seu fã. Recíproco. Por tudo aquilo que você fez, com muita competência e muita persistência. Olha o currículo do homem, gente, olha o currículo do homem. Luiz Gustavo Rocholi Oliveira, contrário, né? Luiz Gustavo Rocha Oliveira Rocholi. Ele é brasileiro, sócio fundador da Chenucci Oliveira Santiago Advogados. É um escritório de advocacia internacional de serviços completos que atende empresas nacionais e estrangeiras dos mais diversos setores da economia. Desde 2013, o escritório é premiado diversas vezes como um dos mais admirados do Brasil. O Chenucci Oliveira Santiago possui escritórios no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Também possui escritórios na França e em Lisboa. O Dr. Luiz Gustavo exerce a advocacia há quase 30 anos e teve a oportunidade de se especializar em instituições de renome mundial, como Harvard, Cornell e Sorbonne. Tá vendo? Não sei nem falar o nome dos negócios direito, cara. Cornell e Sorbonne. Ele é ex-presidente da Comissão de Direitos Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil. O Dr. Rocholi atua como CEO de uma associação nacional, de uma associação nacional de indústria de petróleo e gás, e como consultor para sindicatos e associações de diversos setores da economia. Ele também é empresário e possui empresas no setor imobiliário e no setor de construção de loteamento. Cara, que currículo, hein, velho? Pois é, eu acho que é a primeira vez que eu sento do lado de alguém que já foi para Harvard. Nunca sentei do lado de alguém que já foi para Harvard. Mas tem coisa aí que é pegadinha do malandro. Por quê? Tem coisa aí que você colocou no presente, mas que faz parte do passado. É o quê? Como CEO de uma entidade do setor de petróleo e gás. Isso é coisa do passado. Eu fui. É porque eu já estou prevendo que você vai ser de novo. Entendeu? Já é um negócio para o futuro. Tá bom. É isso. Maravilha. Gustavo, eu não vou te chamar de doutor Gustavo. Por favor. Eu vou te chamar de Gustavo. Por favor. Nós estamos aqui entre amigos. E eu quero te confessar uma coisa. Eu nunca enxerguei um advogado como empreendedor. Para mim, ele não entrava, né, muito assim na categoria de executivo, empreendedor, empresário, mas sim como um apoiador para o empresário, o empreendedor e o executivo. Mas não como um escritório a ser gerido como uma empresa. A advocacia é empreendedorismo? Jean, olha só, toda atividade pode se tornar palco para o empreendedorismo. E na advocacia também. Essa impressão sua não é uma impressão só sua. É comum que as pessoas vejam um profissional liberal, um advogado, um médico, um dentista, um contabilista,
como um profissional liberal que exerce a profissão dele e que fica restrito àquilo. Mas quando o negócio, a advocacia, começa a se organizar, a ter mais pessoas trabalhando juntas, aquilo se torna uma empresa como outra qualquer. E tem que ser gerida como uma empresa, como outra qualquer, e tem que ser desafiada como qualquer outra empresa que queira crescer. Para isso, ela precisa se organizar, ter um plano de crescimento, fazer planejamento estratégico, rever o planejamento estratégico, investir, ganhar mercado. Tudo isso é parte da advocacia, como é parte de qualquer outro negócio. Então, é possível, sim, e inclusive é desejável que os advogados empreendam e se preocupem com isso. Eu conheço diversas histórias de colegas meus advogados que começaram os seus negócios, os seus escritórios timidamente, como eu também comecei, e o negócio, um belo dia, fracassou, ele desistiu, fechou. Pô, a advocacia é muito difícil, lidar com o cliente é muito difícil, conseguir gente para trabalhar é muito difícil. E eu sempre digo, de fato, é como é em qualquer outro setor, como qualquer outro negócio. Então, gerir a advocacia é como gerir qualquer outro negócio. Eu tô aqui pensando que a sua mão de obra, né, a sua matéria-prima, é uma mão de obra super especializada, né? Quantos colaboradores eu acho que vocês chamam de associados, não é isso? Tem sócios, tem associados, tem seletistas, é uma equipe... Essa turma toda, quantos são? Aproximadamente 100. 100 pessoas. Então, assim, é uma indústria de pessoas, né? É uma indústria que você tem que gerir, uma indústria de pessoas. Isso. Você é o CEO dessa empresa, você gere essas 100 pessoas, né? Você tem o papel ali de gerir essas 100 pessoas. Como que é isso? Como é que é lidar com tanta gente e com pessoas que têm um nível intelectual alto, né? E que, quando você eleva esse nível intelectual, você tem que administrar várias vaidades. Como que é isso? Jean, olha, certamente gerir pessoas é o maior desafio de qualquer negócio. Porque conquistar cliente é difícil, fidelizar o cliente é difícil, ter uma boa qualidade na prestação do seu serviço é difícil, mas para fazer todas essas coisas que eu disse, você precisa de pessoas. Então, não adianta nada você fazer todas essas coisas e negligenciar a gestão das pessoas. Então, gerir pessoas, para mim, é o ponto fundamental. Saber valorizar, incentivar as pessoas, escolher as pessoas certas e fazer com que elas se sintam bem, se sintam parte daquilo. O maior desafio que eu consigo enxergar hoje no nosso negócio, vou dar um passo atrás antes. Eu, quando comecei a advogar, comecei muito pequenininho com... Tinha duas, você devia ter 2 ou 3 faculdades, era muito, né? Hoje tem... hoje tem muitas. Deve ser o mercado mais concorrido no Brasil da advocacia. Milhares. Que forma advogado adoidado. Mas quando eu comecei lá atrás, muito pequenininho, com alguns colegas de sala da faculdade, a gente começou trabalhando em casa. Reunia... Já era home office. Mas era um home office por absoluta falta de condição. Já era home office por falta de dinheiro. Era a epidemia do dinheiro, da falta de dinheiro. Exatamente. E aí, quando as coisas começaram a melhorar, porque... aparecia o cliente, que qualquer coisa era para cobrar cheque de R$200, para tirar o cara que bebeu de noite e foi preso, e a gente ia para a porta da cadeia para tirar o cara. O que aparecesse, a gente fazia. Quando a coisa começou a melhorar, sobrou um dinheiro para poder alugar uma sala. E aí nós alugamos uma sala, dividindo a sala com uma costureira. Então, era uma saleta que tinha 30 metros quadrados, 15 embaixo, 15 em cima, uma escada em espiral. No andar de baixo funcionava a costureira e eu no andar de cima. Gustavo, na minha cabeça, eu imaginava que era um negócio chiquérrimo.
que era um negócio de alto nível. Tá? Era aquelas mesas bonitas, pretas, assim, sabe aquele negócio sofisticado? Na minha cabeça era assim. O cara, para ser atendido por mim, ele tinha que passar dentro do negócio da costureira. Passava lá no meio das máquinas de costura, subia a escadinha espiral, chegava no andar de cima, a gente estava ali e começamos desse jeito. Por que eu estou te contando isso? A gente estava falando de pessoas, né? Eu muito rápido aprendi que você escolher uma pessoa errada é o maior problema que você pode trazer para o seu negócio. Então, a gente tem que demorar para contratar, escolher muito bem, e ser ligeiro para demitir. Porque se você contrata a pessoa errada, você está com pressa e tal, contratou a pessoa errada, aquilo vai te gerar uma série de transtornos, de prejuízos, de falta de qualidade. Né? Tem um custo que você treina, e tudo. E se a pessoa não performa direito, não quer aprender, não tem na veia aquela excelência em tudo que ela faz, e você insiste naquilo, insiste, e demora também a se desvincular dessa pessoa, prejuízo é dobrado. Lá no início, a gente uma série de vezes cometeu esse erro de escolher mal, e isso foi retardando, até que um dia eu enxerguei que, peraí, sem as pessoas certas, nós não vamos para o lugar certo. A gente só vai para o lugar certo com a pessoa certa. A pessoa errada te leva para o lugar errado. Então, gerir as pessoas é a coisa mais importante do negócio. Eu acho que essa aí não é uma dor só do seu negócio. É uma dor de todo o negócio. No meu negócio, eu uso máquinas, né? Mas eu preciso do cara que vai lá e liga a máquina. Preciso de pessoas. Pessoas são indispensáveis, né? E no meu processo seletivo lá, eu inclusive estou fazendo um agora, a gente faz aquele teste de ver ali a personalidade, né? E a primeira pergunta que eu faço de cara, assim, já, qual que é o seu maior defeito? E a pessoa fica extremamente desconcertada, sabe? Peraí, a primeira pergunta que você me faz é qual que é o seu maior defeito? E geralmente o teste psicológico ali está dizendo qual que é o maior defeito dela. E a pessoa não reconhece o maior defeito dela. E 100%, eu não vou falar 100%, mas 90% é currículo maravilhoso, mas um dos maiores problemas que identifica no teste é relacionamento. Como que é isso num escritório com tantas pessoas, né, e com aluno, com gente recém-formada, né, que entra ali. Como é que é essa contratação no mercado que todo ano despeja aí um monte de advogado? Como é que é esse critério seletivo? Jean, olha só, a qualidade técnica para a gente é fundamental, mas ela já se tornou, na verdade, um pré-requisito essencial. A gente concorre hoje com os maiores escritórios, com os melhores profissionais do mercado. Então, para concorrer nesse nível, a qualidade técnica, a excelência na formação da pessoa é um pré-requisito que é o primeiro filtro. Tá? Só que, sem dúvida nenhuma, ele, em que pese ser o primeiro filtro, não é o filtro mais importante. Porque você tem pessoas com uma formação maravilhosa, como você diz, com um currículo invejável, estudou nas melhores escolas, tem toda a formação para aquele cargo específico, mas a pessoa é incapaz de exercer a humildade, é arrogante no trato com o cliente ou no trato com os colegas, é incapaz de trabalhar em equipe, é centralizador, e por aí vai. Então, quando você pega esses soft skills, né, que a gente fala da pessoa, e eles estão desajustados,
isso é muito mais difícil de corrigir do que uma pessoa com uma formação técnica eventualmente deficiente. Então, se a pessoa tem um perfil profissional bom, tem um bom caráter, tem os valores que se identificam com os valores do seu negócio, a formação técnica dessa pessoa, você investe nessa formação, ela consegue aquela qualificação e vai deslanchar. Por outro lado, se ela tem toda a formação técnica, mas não tem o perfil do seu negócio, os valores do seu negócio, não entende a importância daquilo, não adianta. Nós tivemos um caso muito interessante de uma advogada na nossa equipe, que era isso, a formação dela certamente era melhor, ou pelo menos igual à formação dos sócios do escritório. Era uma pessoa que, em matéria de conhecimento jurídico, de qualidade técnica, era indefectível. Só que nós temos 3 pilares importantes no escritório. Um é a excelência técnica. O outro é a qualidade no atendimento. E o terceiro é o pilar que a gente chama de pilar da verdade. O que é o pilar da verdade? Pô, advogado tem uma fama horrorosa, que advogado tem que mentir. Né? Advogado tem. Se eu for falar. Não é obrigatório. Não é obrigatório ser mentiroso. É difícil uma profissão ter uma fama pior do que a do advogado. É difícil. A fama do advogado é pior que vendedor também leva essa fama. Também leva. Mas essa advogada, ela estava na equipe, era uma pessoa que tinha um status elevado, um cargo de coordenação e tal, mas nesse pilar, que era esse pilar de falar a verdade, você cometeu um erro, chega e assume o erro que cometeu, e vamos enfrentar, vamos explicar para o cliente, e se nós causamos um prejuízo para o cliente, vamos indenizar o cliente. Paciência, acontece e tal. Ela infelizmente, não tinha esse dos 3 pilares, ela tinha os outros 2, mas esse ela não tinha. O da verdade. O da verdade. Então, e isso é tão caro para a gente, quanto os outros 2, que ficou incompatível. Então, a gente abriu mão de uma profissional com um currículo maravilhoso, com uma qualidade técnica maravilhosa. Por quê? Porque o seu negócio não pode ser só isso. Você não pode ter só o melhor açaí da cidade. Se a sua empresa vive de produzir o melhor açaí, é só isso. E o ambiente de trabalho seu é horrível, e os seus clientes, você engana um cliente aqui, outro ali e tal. Isso, para mim, é uma empresa que não vale absolutamente nada. E, de uma certa forma, ela reflete no produto. De uma forma indireta, essa insatisfação reflete no produto. Receita erra, logística sai errada. Então, assim, ela acaba, de uma certa forma, refletindo nisso. Como é que você retém o talento? Jean, valorizar as pessoas é importante. Ouvir as pessoas é importante. Saber o que é valor para a pessoa é importante. Quando você começa a entender isso e consegue oferecer à pessoa o que para ela é importante, naturalmente ela vai retribuir aquilo para a empresa. É claro que a empresa tem os seus limites orçamentários, tem as dificuldades, tem determinadas regras que têm que ser cumpridas, tem uma governança que tem que ser observada. Tudo isso causa algumas limitações para que você possa investir na pessoa e ouvir e atender às necessidades dela. Mas todo o anseio que você puder atender de uma pessoa, que a empresa puder oferecer a ela, isso ajuda a reter. Hoje, antes de vir para cá, eu estava numa reunião que a gente faz todo ano de planejamento estratégico. Então, nós reunimos os sócios e passamos 4 dias planejando o ano que vem, definindo, aprovando orçamento e por aí vai. E tinha um tema interessante sobre um investimento no nosso escritório no Rio de Janeiro, que visava atender
pedido de uma advogada especificamente e tal. E naquela discussão que ele demandaria um investimento e tal, aí, mas a gente não faz isso para ninguém, não faz isso, tal. Aí eu fui na hora, peguei meu telefone, abri aqui o contrato de metas que ela tem. Lá no escritório, todas as pessoas fazem um contrato de meta a ser cumprido naquele ano. Eu peguei o contrato de meta delas. E é uma advogada que eu tinha definido metas para ela. Coincidentemente, só 3 ou 4 pessoas eu defino pessoalmente a meta, e ela foi uma dessas pessoas. Então, quando a pessoa estava discutindo isso, mas vai abrir uma exceção para fazer um investimento desse e os outros vão pedir, tá? Então eu peguei, abri o contrato de metas dela e li o quão importantes eram as metas com as quais ela tinha se comprometido, ela tinha aceitado aquele desafio, tal. Eu falei, olha, qualquer outra pessoa na equipe que estiver disposta a assinar um contrato de meta desse, eu estou disposto a abrir uma exceção igual. Porque isso é importante para ela está pedindo porque é algo relevante para ela. E olha o que ela está se comprometendo a fazer por nós. Que legal. Então, é importante a gente ter essa sensibilidade. E ela não é sócia. Não, mas é importante a gente pode fazer. É importante para a pessoa? Vamos fazer. Me conta aqui, você trabalha com a geração Z, né? Você deve ter, qual que é a faixa etária lá? Hoje... Tá certo que você aumenta um pouco a faixa etária, mas vai a turma de baixo. Assim. Hoje, Jean, eu não vou saber te falar com precisão. Eu sei te falar 23 anos? Você tem, não, você tem gente de 23 anos, 24 anos? Tem. Né? Eu sei que a média de idade hoje dos advogados, não, das advogadas é de 32 anos. Pronto, eu queria chegar nesse ponto aí. Você falou de sonhos, né? Como é que você retém isso? A gente ouve muito falar em outras profissões que o dinheiro é importante, mas ela não está lá em cima das prioridades dessa geração nova, né? Você tem isso lá? Você consegue ver assim que o dinheiro mas tem outras coisas importantes? Com certeza. Tem? Quais são elas? O que você percebe assim que é esse fator de retenção? Primeiro, eu tenho um pouco de discordância com essa taxação da geração A, B, C ou D. Tá? A geração Z hoje é indisciplinada, a geração isso, a geração aquilo. Os meus pais falavam que a minha geração era indisciplinada, que era isso, que era aquilo outro. Então, é claro que tem um determinado padrão de comportamento que vai mudando de geração para geração, tem. Mas há pessoas brilhantes hoje que estão saindo da universidade, que vão ser os profissionais do futuro, que vão ser os futuros gestores, vão ser os futuros políticos e tal, e que vão brilhar. E há outros que serão fracassados. Então, a gente tem que ter acessibilidade para identificar essas pessoas e incentivá-las para fazer isso, identificando o que é importante para elas. Por exemplo, home office, flexibilidade de horário. Tudo isso é um valor que passou a ser mais importante agora. A gente identificava isso muito antes da pandemia. A gente já tinha política de home office antes da pandemia. Outra coisa, advogado tem que usar terno e gravata. Pois mas esse home office, ele ficou um pouco controverso, porque parece que a turma agora está querendo voltar para ter essa convivência ali. Mas qual política a gente adotou? Vamos ter flexibilidade. Você quer voltar? Volte. Volte. Tem lugar para você ir, para você trabalhar, volte, fica à vontade. Mas eu não estou te obrigando a isso. E Jean, eu sempre acreditei... Roupa, você estava falando de roupa. Roupa, terno e gravata. Há uns anos, deve ter sido isso 2018, nós estávamos numa reunião, e um dos temas da reunião era, alguém levou, o pessoal do RH, levou para a gente rever o código o dress code.
do que podia, o que não podia tratar. E, de repente, na reunião, já tinha uns 10 ou 15 minutos que se discutia o dress code. Eu fiquei olhando para aquilo, falei, gente do céu, nós estamos aqui discutindo dress code. Qual que é a relevância real do dress code para o cara que chega aqui no escritório, vai sentar dentro da sala dele para escrever uma petição? Aí alguém brincou assim, o dress code, eu tenho a sugestão, no dress code. Eu, na hora, falei, essa é a solução, no dress code. Nós abolimos o dress code. Pois é, não tem que usar tênis, você vem trabalhar do jeito que você está confortável. Mas no cliente vai. Claro, no tribunal, você é obrigado a ir de terno e gravata. Vai atender o cliente, aí o dress code é o do cliente. Entendi. Você vai numa empresa. Se você for lá no açaí, por exemplo, você pode ir de bermuda e camiseta. E eu sei que você não vai achar ruim comigo, mas tem empresa, você vai numa empresa na Faria Lima, todo mundo usa terno e gravata, não é você que vai chegar lá. Faria Lima usa o colete dos Faria Lines. Também. Tem o coletinho que usa. Mas quando a gente libertou e o sapatênis, o sapatênis. Não esqueça do sapatênis. Mas quando a gente liberou isso, o que eu fiz? Eu atendi o anseio de um monte de gente que estava desconfortável, de menino novo, da geração Z, que estava desconfortável de ter que botar um terno para ir trabalhar. Passou a ir trabalhar mais feliz. Gustavo, você tem um monte de sócio. Tenho. Sócio é o casamento, né? São 9? 9 sócios de capital e 5 de serviço. Então, esses 5 você está ali praticamente diariamente, né? Então, está ali nesse debate. Estão todos ali no debate. Como é que é isso? Como é que você é o CEO dessa turma toda e tem que trazer metas, defender pontos de vista? Como que você consegue gerir, além dessas 100 pessoas que estão ali, mas gerir também esses sócios? Esse é o maior desafio, Jean. E a gestão, ela tem que vir de cima, como exemplo, para baixo. Não adianta você querer impor regras, condutas, procedimentos, se os sócios do negócio não estão aderentes a isso, não estão envolvidos nisso e contribuindo com isso. E nós somos sócios muito diferentes, com culturas diferentes, de cidades diferentes, formação diferente, vivendo em países diferentes, inclusive, e obviamente, não há uma uniformidade de pensamento. Há conflito. Um pensa de uma forma, outro pensa de outro, e tem debate, tem discussão. Às vezes tem crítica, como a forma como o sócio A gera a equipe dele, e a equipe de cá ficou sabendo que na equipe de lá tem isso ou aquilo que na de cá não tem. E tal. Então, tem todos esses conflitos, como é normal em qualquer relação. Como é normal num casamento, você compara a sociedade a um casamento, é normal que haja conflito. Então, a chave, a sabedoria está em saber resolver esses conflitos. Tá? E a forma de resolver isso é ter uma boa política de governança, com regras bem definidas sobre o papel de cada um, sobre os limites de cada um, sobre os poderes de cada um, onde cada um pode ir sozinho e a partir de que ponto ele tem que consultar ou a diretoria ou até a assembleia de sócios. Isso está num plano de governança. Está, na política de governança. Pronto. Então, isso é uma regra estabelecida, clara para todos, os sócios ou clara também para os colaboradores? Para todos, para a equipe inteira. Para a equipe inteira. E hoje é até uma coisa interessante, que a transparência também é algo que eu julgo ser muito importante na gestão de um negócio. E foi uma construção muito difícil. Eu defendi durante muitos anos que a gente devia ter a gestão às claras. Todas as informações sobre tudo sendo transmitidas para toda a equipe. Mas, vamos lá, desculpa. Mas você trata de assuntos
de empresas que são confidenciais. Claro. Toda a equipe fica sabendo disso, tem um contrato com esses colaboradores de confidencialidade, e se eles saindo dali, eles não podem levar isso. Tem assuntos que são sigilosos, e esses normalmente nós assinamos um acordo de confidencialidade com o cliente para tratar daquele assunto, e tem assuntos que o sigilo é tão grande que a gente, inclusive, limita e informa ao cliente só o fulano e beltrano vão poder tratar desse assunto e tal. Tem projetos que realmente são muito sigilosos e outros não. Uma ação judicial que é pública, que o processo está na justiça, qualquer um tem acesso, não tem esse sigilo na mesma proporção. Quando eu estava dizendo de gestão às claras, eu estava falando da gestão do negócio. Então, todo mundo no escritório hoje, depois de muitos anos insistindo nisso, fazendo um processo de convencimento dos sócios, hoje nós temos uma gestão 100% aberta. Então, a gente, trimestralmente, fecha, mostra todos os números. É curioso que advogados novos que chegam e falam, a gente nunca viu o escritório de advocacia fazer isso. A gente mostra os números, quanto que faturou, qual foi o lucro que teve, qual investimento nós estamos fazendo com aquele recurso, quanto que vai ser distribuído, quanto não vai ser distribuído. Todo mundo participa dos lucros do negócio. E a turma entende, assim, quando você mostra isso lá, aquele ali que tem um salário menor tal, ele consegue enxergar esse plano de carreira dele. Isso é bem definido? Esses níveis e esse plano? Todas as pessoas têm metas a serem cumpridas, todas. Do que tem a menor remuneração ao que tem a maior remuneração, todos têm metas a serem cumpridas e todos recebem participação nos resultados, sem exceção. Então, quando você traz isso às claras, quando todo mundo vê, quando todo mundo conhece o seu planejamento, todo mundo sabe onde quer chegar e todo mundo tem a oportunidade de 3 em 3 meses participar de uma reunião e ver em que ponto nós estamos, onde nós queremos chegar, quantos % falta para a gente chegar lá, quais são as medidas que estão sendo feitas, quais são os investimentos, todo mundo está no barco junto. Muito legal, cara, muito legal. Vocês têm, desde 2013, né, que vocês são considerados o escritório mais admirado do Brasil, né? Não, do Brasil não. De Minas Gerais, nós estamos, desde 2013, reconhecendo, sendo premiado. Todo ano. Nos últimos 8 anos consecutivos, em primeiro lugar, o escritório de advocacia mais admirado de Minas Gerais, e no Brasil também, dentre os mais admirados no Brasil. E com prêmios nacionais em diversas categorias, como proteção de dados, como direito corporativo e outras categorias mais. Quem vota? São os clientes que votam ou são os colaboradores? Não, quem os é que clientes. Nessa pesquisa que nós somos, essa que nós somos em primeiro lugar em Minas Gerais, votam mais ou menos as 1.600 maiores empresas do Brasil, que são entrevistados, e aí ali os gestores, os diretores jurídicos dessas empresas é que vão perguntar com quais escritórios você trabalha, desse escritório, quem que você admira, quem que você não admira e tal, e aí faz um ranking ali, e a gente há 8 anos consecutivos em primeiro lugar em Minas. E com certeza todas essas práticas aqui adotadas, né, essa transparência, isso reflete no excelente atendimento, né? E por isso que com certeza isso deve ser o resultado dessa constante premiação. Mas é uma construção isso, né, já assim, muitos anos, muitas tentativas, muitos erros, muita fórmula que foi tentada e deu errado e tal, até chegar num ponto em que a coisa se equilibrou, mas ainda há muito a melhorar, muito a consertar. Hoje vocês são um grande escritório, estão em 3 países, né? Estão em várias cidades do Brasil, e é claro que tiveram erros, né? Nessa caminhada, todos nós cometemos erros. Qual foi o maior erro do Gustavo como CEO, Gustavo como empreendedor?
Aquele que você olha assim e fala, cara, não devia ter cometido, mas aprendi. Tá. Jean, é difícil eu te falar do maior erro. Foram tantos erros cometidos que é difícil eu nomear um, né? Mas tem alguns que foram importantes. Então, certamente o primeiro foi esse de demorar a descobrir essa questão de escolher bem as pessoas e depois que encontrá-las, valorizá-las. Então, eu acho que eu demorei há alguns anos até entender isso e de fato mudar isso. Outro grande erro que eu cometi na minha vida profissional foi ter ousado pouco no início da minha carreira. Eu falo para os mais novos hoje, vai mais fundo, tenta mais, cara, arrisca mais. Mas a falta de dinheiro, o caixa, eu acho que ele limita um pouco essa ousadia. Você não acha? E eu acho também que quando você fica muito grande, limita também, porque o caixa, nossa, se eu for, deixa eu ficar aqui parado. É uma linha difícil. E como é que isso é curioso? Porque isso é uma percepção muito pessoal, né? Muita gente que me conhece, que relaciona comigo desde o início, fala comigo, não, mas você sempre foi atirado, você sempre foi ousado. Eu acho também, eu acho que esse é o seu perfil. Eu olho para mim e vejo quantas oportunidades eu perdi por não ter sido mais ousado. Então, perder oportunidades é um grande erro. É melhor você assumir a oportunidade e errar, mas tentou, então, do que você perder e deixar passar. É um grande erro. Terceiro grande erro que eu cometi algumas vezes foi ter deixado de me organizar para crescer. Então, crescer sem se estruturar é o princípio do fracasso. Você tem que se estruturar para crescer. E muitas vezes você fica o cachorro correndo atrás do rabo. Você fala assim, eu não vou me estruturar porque estruturar custa caro, e aí, se eu não conseguir cliente, se não der resultado, eu vou quebrar, aí você segura, aí você não cresce, aí depois acaba que você pode acontecer eventualmente de você crescer, aí você cresce sem estrutura, cresceu sem estrutura, você vai atender mal, vai atrasar, vai deixar o cliente satisfeito e vai dar errado também. Então, um grande erro que eu cometi no passado é que, em alguns momentos, 2 mais especificamente, eu cometi esse erro de crescer sem estar estruturado. E aí perdi cliente, atendi mal, colhi as consequências de ter crescido sem estar preparado para isso. Gustavo, para quem está começando, você tem o privilégio de ver as empresas de fora, de cima, né? Você tem uma visão assim estratégica de vários negócios de ramos diferentes. Qual conselho você daria para uma empresa que está começando? Aquele cara que está ali pequenininho, quais seriam o mínimo de providência jurídica que ele precisa tomar, além de contrato, essas coisas todas, né? Jean, eu daria um conselho não só para o cara que está começando a montar o negócio dele, mas para qualquer profissional, para o cara que está trabalhando já dentro de um negócio. Todo mundo pode empreender, todo mundo deve empreender. O cara que já está trabalhando, empreende no negócio onde você já está. Às vezes, talvez seja melhor do que você começar o seu próprio negócio. Mas se você quer começar o seu próprio negócio, o melhor conselho que eu posso te dar é o seguinte: sonhe grande em fazer o melhor possível naquele negócio. Queira ser o melhor da sua área. Queira ter o melhor negócio da sua área. Não importa o tamanho do seu negócio. Eu vou montar uma pequena padaria aqui na esquina do meu bairro. Queira ter a melhor padaria do seu bairro.
naquilo que você quer fazer, se propõe a ser o melhor. Eu acho que isso é o segredo do sucesso. Quando você se propõe a ser o melhor, todas as suas ações vão ser pensadas em o que eu preciso fazer para que meu negócio seja o melhor. Qual produto, qual o insumo que eu vou comprar para que meu negócio seja o melhor. Qual o treinamento que eu vou dar para a pessoa que vai ficar no caixa para que meu negócio seja o melhor. Então, pense sempre nisso. O que eu vou fazer para que o negócio seja melhor? Geralmente, acho que, eu não sei qual que seria essa taxa, mas os pequenos empreendedores, quem está começando, eles sempre convidam um sócio, né? E na maioria das vezes, são amigos que começam ali, e aí começam as divergências. São, né, na hora que se conhece ali, que junta, que começa, na hora que os perrengues vêm, a falta de caixa, a falta de dinheiro, opiniões diferentes, a coisa acaba azedando. Qual conselho você daria para ter, no mínimo, essa organização societária, que não fique apenas no contrato social? Tem como trazer uma coisa mais organizada, como entrar, como sair? Tem. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, se você vai começar e precisa de um sócio, procure um sócio que faz aquilo que você não faz. Primeiro, que vai te complementar. Que tem habilidade. Se você tem pouca habilidade comercial, mas tem uma boa habilidade de gestão, você fica com a gestão e procure um sócio que tenha vocação comercial. Então, procure alguém que vá complementar as suas dificuldades, as suas limitações. Encontrou essa pessoa, estabeleça um contrato com regras claras, definindo qual o papel de cada um. Isso se chama governança. Qual é o papel de cada um? Como que vai fazer? Qual vai ser a sua política para distribuir os lucros do negócio? E investimento. Do resultado que der, quanto daquilo necessariamente vai ser reinvestido no negócio e quando aquilo vai ser distribuído para os sócios. E em caso de faltar dinheiro, teve um prejuízo, um período ruim, qual que é a política de financiamento do negócio? Os sócios vão pôr a mão no bolso e pegar o lucro que já foi distribuído e voltar com ele para o negócio? Ou vão tomar dinheiro emprestado? Porque todas essas coisas são objeto de conflito no futuro. Então, pensar a governança do negócio, papel, sucessão. Depois que você é sócio há muitos anos, vem uma segunda geração. Aí o seu filho quer entrar no negócio, mas o seu sócio não gosta do seu filho. Aí seu filho, pô, pai, eu achei a vida inteira que eu fosse trabalhar aqui, mas ele não se dá bem com o seu sócio. E aí? O que você faz? Desfaz a sociedade? Então, isso tem que estar previsto na governança. É difícil empreender, né, cara? Cara, não é difícil empreender, não. Sabe por quê? É difícil resolver problema que você não pensou que ele podia acontecer. Então, as pessoas não gastam tempo, ou melhor, não investem tempo planejando e estruturando o negócio, que é isso. Vamos pensar na política de governança. E se acontecer isso? E se a gente falir? E se ficar devendo? E se o cliente entrar com uma ação contra a gente? E se isso? E se eu ficar doente? Você continua pagando o meu prolabore para eu ficar em casa recuperando? E como é que eu posso tirar quantos dias de férias no ano? Porque às vezes você tem um sócio, o cara vive por conta de viajar, quer passear, e você lá carregando o piano sozinho. Então, discutir tudo isso antes e colocar isso numa boa política de governança, como é que é o nosso critério de contratação, como é que a gente escolhe pessoas, como é que a gente demite e tal. Coloca isso contratado, evita problema no futuro. Você falou um ponto aí, que é o ponto de sucessão, né? Você tem 9 sócios. E vai chegar uma hora que vai ter essa sucessão. Eu creio que vocês tenham essa regra lá, né? Agora eu estou fazendo uma pergunta pessoal. Eu não me vejo aposentado, tá? Eu não consigo enxergar isso. Não é algo também que eu deseje. O Gustavo, como CEO, ele pensa no pijama e no chinelo? Cara, no pijama e no chinelo eu não penso de jeito nenhum. Agora, em deixar de ser CEO, em mudar as minhas atribuições, eu penso nisso. Eu tenho isso
planejado, pelo menos planejado não, eu tenho isso idealizado para o meu futuro, e tem outras coisas que eu tenho outros interesses na vida, que pese eu ser apaixonado pelo meu negócio, tá? Mas eu tenho outros interesses na vida que eu gostaria de ter mais tempo para dedicar a eles. Eu gostaria de ter mais tempo para dedicar à obra de Deus. Eu tenho um dom que Deus me deu de ensinar as Escrituras. E eu tenho pouco tempo para isso, porque para fazer isso com excelência, que como eu disse a respeito do meu negócio, eu gosto de fazer com excelência, eu também gostaria de fazer a obra de Deus com excelência, e para isso eu preciso de tempo. Você tem uma veia muito de contribuição em projetos sociais. Você é um defensor dessa causa. Eu diria que é um incentivador para que as pessoas invistam uma parte desse recurso para ajudar ao próximo, né, nessa causa social. E você apoia algumas causas, né? Conta um pouco de como que é isso. Jean, Deus sempre falou comigo, e mais recentemente tem falado ainda mais, sobre exercer a generosidade. O que é exercer a generosidade? É a gente simplesmente destinar, dentro daquilo que Deus mesmo já dispôs para a gente, já nos proveu anteriormente, destinar isso àquilo que é parte da obra de Deus mesmo. Então, eu não tenho um projeto social para chamar de meu, mas eu, de fato, gosto de participar de muitos projetos sociais e contribuir com eles e ter esse privilégio de participar da obra de Deus. Que obra é essa que não depende de mim, que Ele poderia fazer independentemente da minha vontade, mas eu tenho o privilégio de participar disso. Gostaria de dedicar mais tempo a isso, como eu falei, e planejo para que eu possa, de fato, no futuro, poder me dedicar mais a isso. Mas hoje o que eu gosto de fazer é, de fato, primeiro, contribuir para que trabalhos maravilhosos de pessoas que se dedicam a isso, às vezes exclusivamente a isso, e precisam, obviamente, de recursos. Então eu gosto de contribuir para que essas coisas aconteçam, mas gosto também de conhecer, de participar, de alguma forma me envolver. Faço isso muito menos do que eu gostaria por causa das minhas atribuições profissionais, mas eu sou fã de acompanhar e ver a obra de Deus. Você falou aí da fama do advogado como mentiroso, né? E realmente é uma fama, né? Eu diria até que, em muitos casos, é uma realidade. Você é um cristão, e onde tem princípios ali, né, de muito firmes nessa questão entre a verdade e a mentira. Como que é ser advogado e cristão? Como é que você administra isso? Como é que você gere isso quando existe conflitos de interesse, colocando os dois lados em posições opostas, o lado do cliente e o lado cristão? Jean, isso é fácil resolver quando você cria uma consciência de que é o seguinte: eu não sou um advogado cristão, eu sou um cristão que exerce a advocacia. É diferente, então, porque, em primeiro lugar, eu sou cristão e eu, eventualmente, exerço a advocacia. É o meu trabalho hoje exercer a advocacia, mas poderia ser qualquer outro trabalho. E em qualquer outra coisa que eu fizesse, eu seria igualmente um cristão exercendo alguma outra profissão. E quando você coloca em primeiro lugar o fato de ser cristão, os valores cristãos, os princípios cristãos, o temor a Deus, ele acaba permeando nas suas atitudes profissionais também. E não que a gente não vai sofrer pressão, vai sofrer e tal, mas quando você tem uma convicção daquilo, da sua natureza, de quem você é em Cristo,
você acaba fazendo isso de forma natural. É claro que em algum momento isso foi mais difícil, mas eu acho que você vai se empenhando e querendo também ser um cristão excelente, buscando a excelência no cristianismo, no exercício da fé cristã, isso vai te aprimorando e vai te afastando de determinadas práticas. Me conta uma coisa, já perdeu o cliente por conta disso? Mas muito. Tem um caso que me vem à memória agora, só para ilustrar. Eu tinha uma determinada prefeitura do interior que era minha cliente e me contratava assim para dar um parecer no assunto, eventualmente e tal. E o prefeito foi gostando muito do meu trabalho, gostando muito, e num dado momento ele falou comigo: pô, queria fazer um contrato com você maior, um contrato que eu pudesse te pagar um valor mensal, assim tal, e para mim era maravilhoso. Meu negócio era pequeno e aquilo ia revolucionar o caixa. O caixa ia folgar. Era uma coisa... Dava para comprar umas coisinhas para a Marina com o caixa. Dava. E aí eu fui para a reunião. Salvo engano, a Marina estava comigo nesse dia. Eu fui para a reunião na prefeitura, com o sujeito que era responsável pelas contratações lá, fazia as licitações, com a minha proposta, né? Entreguei para ele, falou: não, já está tudo certo, nós temos aqui 3 propostas, e como você já tinha negociado com o prefeito o valor e tal, as outras propostas têm um valor maior que a sua, então a gente vai fazer uma licitação aqui só para constar, aí aquilo na mesma hora, eu falei: cara, isso não é de Deus, isso é uma mentirada. E aí eu falei com ele: não, olha só, se você quiser me contratar com dispensa de licitação, eu tenho justificativa para a dispensa de licitação, você me contrata com a dispensa de licitação. Agora, fazer essa licitação forjada, eu não vou assim, não vou me sentir bem. Não sei o quê, mas não é possível, já está tudo certo. Então vai lá e fala com o prefeito. Aí fui até o gabinete do prefeito, falei com o prefeito a mesma coisa, que eu não me sentia bem com aquilo, desci, tal. Não, mas eu não quero ter problema. O prefeito disse: não quer ter problema com o Tribunal de Contas, depois vai questionar que foi dispensa de licitação e não podia ter sido, e aí a gente tem que ficar justificando. Faz desse jeito. Só fazer assim, com o mesmo resultado, vou pagar o mesmo preço, vou contratar mesmo, faz desse jeito que minha vida é problema. Eu falei: prefeito, mas desse jeito não é o correto, isso não é a verdade, nós estamos inventando uma mentira que teve 2 outros escritórios apresentaram o preço maior que o meu, que é mentira e tal, e conclusão, não, então, né, perdi o negócio, que era um negócio que era importantíssimo para mim naquele momento, tá? Sabe a falta que esse dinheiro me fez? Nenhuma. E com certeza Deus honrou com outros contratos. E se não tivesse honrado também, claro que honra, mas se não tivesse errado, é a questão ética, é a questão do posicionamento como cristão. Exatamente. Né? Então, não tem jeito. Esse eu estou ilustrando esse caso, mas foram milhares de casos, de coisas que eu poderia ter pagado alguma coisa para resolver o problema de um cliente e tal, e muitas vezes eu falo para o cliente, eu sei que há gente que vai te apresentar uma solução dessa forma, eu não faço isso, você se sinta à vontade para procurar outro advogado que vai fazer dessa forma. Eu sei que isso existe, sei que essa prática é assim, eu não faço desse jeito, fica à vontade. Alguns clientes com isso passam a me admirar mais o Xenu como um escritório certo, que tem esses valores e que não transige em torno deles. Outros não, outros vão falar: então beleza, vou procurar outro, e, tudo bem, vai procurar outro. E tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Nós vamos abrir agora um momento aqui de perguntas. E eu queria saber se alguém tem uma pergunta. Kleber. O Gustavo,
além dessas excelentes recomendações de uma vida brilhante, eu queria voltar um pouco quando você falou que tinha 3 pessoas acima da costureira. Né? Tinha o escritório, vocês alugaram, a costureira embaixo, vocês em cima. Faz um pequeno recorte, quer dizer, como é que você sai de uma situação daquela para ser hoje um escritório extremamente renomado, com 100 pessoas? Como é que foi seu processo de crescimento? Foi um processo onde você criou algum produto e foi ao mercado? Ou foi com essa qualidade que você trabalha, você foi sempre receptivo, as pessoas te procurando e você foi crescendo aí exponencialmente? Fala para nós como é que foi o crescimento. O Kleber, obrigado pela pergunta. Olha só, eu acho que tem uma soma de fatores. Primeiro, brevemente, a minha história deste momento, essa sociedade que havia nesse momento, eu deixei essa sociedade quando estava noivo da Marina para me juntar a uma outra sociedade. Passei outros 6 anos nessa sociedade e ali eu fiquei muito incomodado porque eu achava que lá não havia uma intenção da maioria dos sócios de internacionalizar o negócio e tornar um escritório com esses valores que eu mencionei aqui e também de valorizar as pessoas, incentivá-las e tal. Então, e eu insisti com eles muito tempo, até que um dado momento me caiu a ficha e falou assim, espera aí, o errado aqui sou eu. Eu que estou sozinho, querendo mudar todo mundo, eu é que tenho que sair, os incomodados é que se retirem. E eu, nesse momento, tomei uma decisão que, para mim, foi a mais difícil, que foi deixar essa sociedade, começar com a ajuda da Marina, um escritório do nada. Marina foi minha companheira assim, de primeiríssima hora para montar um negócio novo comigo, que colocando na ponta do lápis, se tudo desse certo, se não queimasse uma lâmpada, se eu não tivesse que nada desse errado, eu teria um resultado final do negócio que era aproximadamente 20% do que eu tirava por mês daquele outro escritório. E desse passo, já casado, com um filho, e Marina grávida da Sofia. E ali comecei tudo de novo, mas já sonhando alto, como eu falei, e pensando grande e querendo ter um negócio internacional e tal. Bom, nesse momento, quando eu ousei fazer isso e recomeçar, eu vi o favor de Deus sobre a minha vida e essa é a melhor explicação que eu posso te dar. A quantidade de portas que foram abertas, as pessoas que eu encontrei, que hoje são meus sócios, e a forma como a coisa foi acontecendo foi muito além do que o sonho que eu achava que era grande naquele momento. Tá? Então, eu sonhei grande aqui e, como diz a nossa saudosa presidenta, depois que eu atingi a meta, eu dobrei a meta, e dobrei de novo, e as coisas foram acontecendo. Então, primeiro fator, o que eu julgo mais importante, foi o favor de Deus. E os outros fatores são, boa parte do que eu falei aqui, valorizar as pessoas, investir nas pessoas, buscar as pessoas certas. E o terceiro, não negocie com a alta qualidade e o bom atendimento. Tem um exemplo, que eu repito ele em reuniões de equipe reiteradamente, que é o seguinte: imagina que você sonhou a vida inteira em comprar uma Mercedes-Benz. Ninguém tem dúvida que Mercedes-Benz é um carro de altíssima qualidade. Quem sabe a Mercedes-Benz patrocina a gente aqui diante dessa... Pode ser dessa propaganda. Mercedes-Benz, né? Hashtag Mercedes-Benz, @Mercedes-Benz, para ver se eles dão moral para a gente aqui. Ninguém duvida que Mercedes-Benz é um carro de qualidade. Ninguém duvida. Então, o cara sonhou a vida inteira em comprar a Mercedes-Benz. Trabalhou, juntou dinheiro, um belo dia ele falou, eu tenho condição de comprar e manter esse carro. Vou comprar a Mercedes-Benz. Ele vai lá
escolhe o modelo, a cor, o acabamento e tal, e espera ansiosamente o dia da entrega do carro. No dia da entrega do carro, quando ele chega na concessionária, o cara vai, leva ele no pátio lá no fundo, está lá a Mercedes-Benz toda suja, nova, 0 quilômetro, mas toda suja. O cara vai olhar para aquilo, ele não volta nunca mais naquela concessionária, não é? Agora, o que foi entregue para ele? Uma Mercedes-Benz, um produto de altíssima qualidade, não é? De altíssima qualidade. Ele comprou o sonho dele, que era uma Mercedes-Benz. Se ele mandar lavar o carro, pronto, está perfeito. Mas ele nunca mais volta naquele lugar, porque não adianta você ter um produto com a melhor qualidade possível se o atendimento não tem a mesma excelência do produto. Então, esse fator, Kleber, eu acho que fez toda a diferença. Não só ter um produto de qualidade, mas fazer a entrega desse produto, o atendimento ao seu cliente com a mesma qualidade, com o mesmo nível de excelência e de qualidade que você aplica no seu produto. E é exatamente embalagem, né? No meu segmento, precisa ter não só o produto bom, mas precisa fazer um branding da marca ali e precisa ter uma embalagem que atraia o consumidor, né? Cada um, a gente tem que pensar nesses negócios assim. São negócios diferentes, mas no final fala a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tenho uma pergunta, porque hoje as pessoas têm muito desequilíbrio em como gerir, às vezes, a vida profissional com a vida familiar, com a vida espiritual e cristã. E você é um homem empreendedor de negócios com sucesso. Agora, como fazer isso com essa qualidade de vida, cuidando da sua família e não deixando de priorizar o seu relacionamento com Deus, a sua vida espiritual? Como chegar nesse equilíbrio para ser um homem que é completo em todas essas áreas aí, sem deixar-se ser excessivo em uma delas só ou perseguir uma coisa só? Obrigada. Bom, se eu tivesse a resposta para essa pergunta, eu teria alcançado a perfeição. O sacrifício que eu impus à minha família, à minha esposa, é sem dúvida enorme. E eu busco até hoje, constantemente, esse equilíbrio. Vários momentos da minha jornada, eu me deparei com alguma negligência no meu relacionamento com Deus. Então, a gente tem que ser honesto e reconhecer isso. Eu não sou um homem perfeito e não tenho um equilíbrio perfeito em todas as coisas. E, eventualmente, aconteceu o contrário também. Houve um período em que eu tinha tantas atividades ligadas à igreja, que eu eventualmente negligenciava o profissional. Então, esse é sem dúvida o maior desafio. Agora, a solução para ele é: busque conselho em Deus. Peça a Deus para te dar moderação, peça a Deus para te dar discernimento. E peça a Deus para que você não seja rebelde na instrução que Ele vai te dar, porque muitas vezes Ele está te mostrando: faça isso, diminui aquilo, e você está resistindo a Deus. E muitas vezes você vai ouvir o que você não quer. Vai ouvir o que você não quer ouvir. Vai. Mas, olha só, você planejar, dosar as coisas... Desculpa, você planejando, fica mais fácil dosar as coisas. Então, tem um plano para isso também. Tem um plano de crescer, estabilizar e diminuir depois. Tenha contentamento de chegar num ponto da sua vida e falar: pô, eu já conquistei o suficiente.
Deixa eu dar oportunidade, remunerar bem outras pessoas, para que elas continuem tocando esse negócio, fazendo o negócio crescer, e me dar um pouco mais de qualidade de vida, para eu me dedicar mais à obra de Deus e à família e tal. Então, claro que vai passar fases na sua vida em que você vai estar trabalhando 20 horas por dia, de segunda a segunda. No início, essa dedicação, essa devoção ao trabalho é essencial para que a coisa funcione. Depois você tem que saber ir colocando o pé no freio. Mas eu, para ser muito honesto, estou ainda buscando esse equilíbrio perfeito. Acho que já evolui muito, já caminhei um tanto nessa direção, mas ainda há um caminho a ser percorrido. É o alvo, né? É o alvo. Esquecer das coisas que para trás, fique avançando para que diante de missão. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós temos mais perguntas aí. Gustavo, boa noite. A gente vive num mundo hoje que o acesso à informação fica cada vez mais fácil. E uma das características dessas gerações de hoje em dia é essa pressa para entrar no mercado financeiro, no mercado de trabalho. Eu queria saber, quando você ainda era um estudante, se você já tinha esse pensamento de, não, eu vou empreender dentro da advocacia, se você já tinha essa vontade, esse sonho. Boa noite. Boa noite, olha só. Obrigado pela pergunta. É uma coisa curiosa, a gente, quando olha para um profissional, depois de 30 anos de carreira, a gente pensar que a vida dele sempre foi assim. Minha vida não teve nada disso. Primeiro, eu nem sequer sabia que eu queria ser advogado. Eu fiz vestibular quando eu estava no 3º ano, no meio do ano eu fiz vestibular para engenharia elétrica e passei. E no fim do ano eu mudei de ideia. Depois eu fazia faculdade de Direito e meu irmão fazia faculdade de Administração. Nós morávamos em Sete Lagoas e vínhamos para Belo Horizonte toda noite para ir para a faculdade. Então, víamos 1h30 de estrada conversando e tal. E eu sempre achava os assuntos dele mais interessantes que os meus, os assuntos da faculdade de Administração. Então, eu falava assim, eu vou me formar em Direito, mas eu vou ser administrador de empresa, vou fazer. Pensava até em fazer outra faculdade depois que eu formasse em Direito. Chegou no 7º período, eu comecei a estudar Direito Administrativo, aquilo me chamou a atenção, eu já trabalhava e tal, resolvi largar tudo para ir fazer estágio e aí me apaixonei pelo Direito. No 9º período na faculdade, eu já tinha certeza que eu queria ser advogado e que o meu escritório ia ser uma empresa, um negócio mesmo. Eu, no 9º período, coloquei isso na minha cabeça como um plano que eu não sabia muito bem como executar, mas desde então, ou seja, tem 30 anos que eu comecei um plano e que sigo fielmente nele. Talvez o mais difícil na vida de qualquer pessoa seja perseverar, porque o começo é muito difícil, tem muita coisa errada, tem muita barreira, muita resistência. Então, você perseverar, ser resiliente, acordar no outro dia de manhã, quando você vê que não teve faturamento, não teve cliente, o cliente que tinha foi embora, o outro não te pagou, e as contas não estão fechando, e você acordar no dia de manhã e falar, não, eu vou de novo. Eu acho que aí é que faz o negócio. E essa é a vida do empreendedor. Essa é a vida do empreendedor, do empresário, né? Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. A inteligência artificial me assusta um pouco, né? Essa geração aí de AI me assusta muito. E no meio do direito, se eu falo aqui, vem uma peça jurídica, né? Como é que vocês estão se preparando para isso? Primeiro é o seguinte, nós somos amigos da inteligência artificial. Nós não combatemos ela. Nós queremos usá-la, queremos tê-la ao nosso lado, queremos extrair o que ela tem de melhor. Tá? Então, a gente investe nisso. Hoje eu fiquei até surpreso na reunião, a Paola, que é a nossa diretora técnica operacional, fala na apresentação que ela fez da diretoria dela,
ela falou que nós já temos 8 robôs funcionando no escritório. Eu não sabia disso, eu lembrava até o terceiro. E já são 8 que estão rodando, estão funcionando. E a gente investe nisso mesmo, investe mesmo recurso nisso para desenvolver e fazer isso. Eu tenho muita preocupação com os mais novos, porque hoje a inteligência artificial, numa certa medida, já faz melhor muita coisa do que um advogado recém-formado faz. E aí, se a inteligência artificial hoje já é melhor do que um advogado recém-formado, para alguns temas, tá, Jean? Para determinadas coisas especificamente, se ela já é melhor do que um advogado recém-formado, e se ela continuar avançando, isso quer dizer que não vai ter mais espaço para o advogado recém-formado. E se não há espaço mais para advogado recém-formado, como é que eu vou formar a minha equipe de amanhã? Porque hoje, para mim, o profissional do futuro é o profissional que domina o uso da inteligência artificial. Então, o melhor advogado no futuro vai ser aquele que tem todo o conhecimento jurídico, toda a perspicácia necessária para a profissão, para o exercício para a profissão, toda a visão estratégica do negócio e que domina a inteligência artificial. Tá bom. E como é que eu vou fazer para o novo chegar nesse ponto aqui? Eu não tenho resposta para isso ainda, é algo que a gente está conversando, está falando sobre isso, mas ninguém sabe realmente como vai ser esse futuro. Mas que eu vejo talvez uma dificuldade maior para essa geração que está chegando no mercado agora. O que eu posso falar é o seguinte: se prepare, seja amigo da inteligência artificial e faça de tudo para dominá-la. Aí você vai ter lugar no mercado. Ela tem que ser a sua amiga, né? Tem que dominar e usar ela a seu favor. Exatamente. Temos mais uma pergunta ali. Oi, boa noite. Enfim, minha pergunta também é mais sobre o futuro. É quase uma pesquisa de mercado, na verdade. Hoje em dia, a maioria das marcas são procuradas e a venda está migrando muito para as redes sociais e para a internet. Como é que é isso no mundo da advocacia? O seu escritório, ele tem redes sociais? É uma coisa que importa para vocês? Ou se ainda não importa? E se importa, como é que foi essa adaptação? Se ela ainda está sendo, se é uma pauta, se não é, ou se realmente entre os advogados não é uma coisa tão relevante? Como é que isso funciona para vocês? Tá, Valentina, olha só. A gente tem redes sociais, a gente alimenta as redes sociais, a gente preocupa com isso o tempo todo. A gente, esse ano, no ano passado, a gente fez um rebranding da nossa marca, né? E a gente tem essa preocupação. Só que na advocacia nós temos uma série de limitações quanto à publicidade. É proibido o advogado fazer publicidade para captar negócios, né? Você tem países como os Estados Unidos que você anda pela rua, tem lá o outdoor de um advogado, foto com a imagem dele, teve um problema, um acidente de trânsito, ligue para mim e tal. No Brasil, a gente não pode. Isso é proibido. É lei mesmo. É proibido, é lei, é proibido. Então, a nossa propaganda ela é muito limitada. O que a gente pode fazer? Marketing de conteúdo. Então, as nossas redes sociais são alimentadas com conteúdo, com vídeos, com artigos, com coisas produzidas pela nossa equipe que demonstram o nosso know-how em determinada matéria. E isso acaba, obviamente, despertando o interesse de pessoas que vão procurar a gente. Para você ver, isso é uma coisa tão fascinante para mim, que outro dia a minha irmã me ligou. A minha irmã é presidente do conselho da escola americana. E ela estava preocupada com o negócio de uma assembleia que tem que fazer anualmente para negócio de aprovação de contas e tal. E ela, preocupada com aquele negócio, tal, digitou no Google
assembleia para aprovação de contas, associação e tal. A primeira coisa que apareceu lá foi Xenu, um artigo nosso falando sobre o assunto. Coincidentemente, era a minha irmã que me ligou na memória e falou: Gustavo, liga, acessa o Google e digita tal. Pum, apareceu, olha que bacana e tal. Então, pô, do mesmo jeito que aconteceu com ela, acontece com diversas empresas que são potenciais clientes e que nos procuram porque viram algum conteúdo nosso interessante na internet. Mas eu acho ainda que o investimento nosso, e o nosso que eu estou falando aqui, não é do Xenu, não, é da advocacia como um todo, é muito pequeno nisso. Os advogados não reconhecem a importância disso e deixam de agregar valor aos seus negócios porque comunicam mal o seu negócio. Mesmo a gente que eu acho que nós temos essa consciência, tá? Ainda assim, pela cultura da advocacia e tal, nós somos ainda muito tímidos nisso e pois deixamos de valorizar até a profissão, porque não comunicamos adequadamente o que a gente faz. Sensacional, galera. Muito bom, muito bom. Isso aí. Me conta uma coisa, um livro que marcou e que você indicaria. Já essas perguntas, como assim, o maior erro que você me perguntou, o melhor livro, eu tenho dificuldade em fazer uma escolha para dizer o melhor livro. O melhor livro de todos é, indubitavelmente, a Bíblia, que é o livro mais completo que existe, fala de todos os aspectos da vida do homem, em todas as áreas, na familiar, profissional, emocional e financeira, tudo tem, a Bíblia te dá instrução para tudo. Então, ele é o livro mais completo, é um livro que portanto, é o que eu mais admiro. E alguns outros livros que orbitam em torno do tema Bíblia, eu também gosto muito deles. Tem um que eu li recentemente que chama O Ceticismo da Fé, que é um livro desse tamanho, que enfrenta temas polêmicos que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de expor, porque ele confronta a fé de uma forma muito direta, muito escancarada e muito honesta. E quando espreme tudo ali, acaba exaltando a exuberância do que é a palavra de Deus. Mas ele enfrenta o tema para começar, Deus existe. Então, ele critica com ceticismo todas essas coisas e acha solução para os temas mais espinhosos na palavra de Deus, na própria Bíblia. Então, é um livro que talvez fique a dica dele. Bacana, aí. Ceticismo da Fé. Da Fé. O Ceticismo da Fé. Muito legal. E a frase que te inspira? Ô Jean, tem uma frase que ela, de certa forma, me inspira, mas ela é mais do que isso, ela é a razão pela qual eu vivo, que é a frase que eu espero ouvir um dia, e vivo minha vida na expectativa de que um dia eu vou alcançar ouvir essa frase. É o dia que eu estiver diante de Deus, eu ouvi dele, servo bom e fiel. Maravilhoso. Que isso acaba sendo a base para o resto todo, né? Exatamente. Servo bom e fiel. Gustavo, eu gostei demais, velho. Que a gente ficaria aqui mais um tempão, né, galera? Um bate-papo muito bom, muito bom. Muito obrigado por estar aqui nessa cadeira. E se você não assistiu, se você não estava aqui como plateia, não perca esse podcast. Riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Assim, sensacional. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui. Eu que agradeço, Jean. Foi um prazer, uma delícia
como sempre, conversar com você é muito bom. Quantos papos bons nós já tivemos ao longo da vida. Sempre muito enriquecedor para mim. Você sabe também da admiração que eu tenho por você, pela sua história de empreendedor, também que é uma inspiração para mim, que eu às vezes uso também para inspirar outros empresários. Show de bola. Nos siga nas redes sociais, né? Tempo de Conexão, e no Instagram, @Tempo de Conexão. Também nas mídias sociais da CCZS Oficial. Esse podcast vai estar disponível lá. Que Deus abençoe, guarde vocês e até a próxima.